Salmo de número 27. A palavra de Deus diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de louvor, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responda-me. Ao meu coração me ocorre buscar a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com a ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que a palavra de Deus realmente faça morada no teu coração, meu irmão, e que possamos estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Livro de Salmo fala coisas do coração, coisas que envolvem a nossa vida. E hoje ele vai falar um pouco sobre o medo. Não sei se vocês têm medo de alguma coisa, mas na verdade, em alguns momentos, o medo vem e nos pega desprevenido. Sabe aquele medo que te paralisa? O medo que não deixa você tomar as atitudes necessárias e básicas, como simplesmente correr do lugar de perigo. O medo ele pode te paralisar. O medo pode causar grandes danos na sua vida. Porém, de quem teremos medo? Ou qual é o nosso maior medo? Alguns têm medo da violência que ocorre em nosso país, no nosso estado. Alguns têm medo do que as pessoas, os governantes possam fazer contra nós. Outros têm medo do que o próprio vizinho do lado pode fazer. Alguns têm medo até mesmo de barata, e não pode ver uma e sai correndo, não é mesmo? Mas você já reparou aquele que tem medo de barata, por exemplo? Aonde ele vai, sempre tem uma pertinho dele. Por mais que ele corra, faça tudo, de repente, está ali a barata. Sabia que os nossos inimigos também são assim? Por mais que nós tentamos nos afastar e viver longe deles, mais cedo ou mais tarde, eles vão estar ao nosso redor. E aí o medo pode instaurar na sua vida. E hoje nós vamos ver algumas coisas, ou algumas aplicações práticas para a nossa vida, como devemos vencer esse obstáculo do medo. Primeira coisa que eu queria dizer é que o autor deste salmo é o rei Davi, o homem da batalha, o homem que
ia e aonde ele chegava ele vencia. E na verdade os inimigos dele é que tinham medo de Davi. Mas como Davi pode expressar um sentimento tão maravilhoso como ele expressou neste salmo, dizendo: eu não temerei. Por que será que os homens que andaram com Deus têm essa confiança? Nós vamos ver porque em alguns pontos qual é o motivo pelo qual homens como o rei Davi não tiveram medo. E também como nós podemos viver neste mundo, nos dias da nossa vida, sem que o medo nos paralise. Primeira coisa que eu queria que você olhasse para esse texto e observasse que a palavra Senhor aparece várias vezes. Na verdade, se eu não estou errado, 14 vezes em 14 versículos. Isso já nos chama a atenção que a oração, o cântico de louvor, a expressão aqui é para o Deus da aliança, o Senhor Yahvé, aquele que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, aquele que prometeu que Cristo Jesus viria a este mundo, morreria por nós, subiria, e como nós vimos nos salmos anteriores, está no alto e sublime trono, reinando, onde está guardando aquilo que prometeu aos seus santos, a mim e a você. O Senhor Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, a quem nós elevamos a nossa mente, tanto agora como em todo o nosso viver. Primeira coisa que você precisa entender é que você precisa buscar o Deus da aliança, o Deus poderoso. E a oração, este salmo, ele está recheado disso, o que mostra que a intenção de Davi era buscar o Deus da aliança, a proteção. Nós vemos a alegria de poder confiar em Deus e também uma lealdade e confiança inquestionável vinda da parte de um homem que era pecador como eu e você. Primeira coisa que eu queria dizer é que nós precisamos ter conhecimento de Deus a quem servimos. O verso de número 1 diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando nós vemos essas expressões direcionadas, ele sabe quem Deus é, mas agora ele começa a descrever quem é este Deus. Nós precisamos ter conhecimento deste Deus para que possamos vencer as adversidades deste mundo. Porque a primeira expressão que ele diz, que Deus é luz. Ele não diz, e aqui uma curiosidade, é somente neste versículo no Velho Testamento que afirma que Deus é luz. No Novo Testamento nós já temos outras passagens, como João mesmo fala lá na sua primeira carta. Mas aqui nós vemos que o salmista olha e diz: o Senhor Deus é a minha luz. E quando nós lembramos e olhamos para a luz, nós vemos a figura onde que a luz está. As trevas, elas se dissipam. Quando nós entendemos a luz nos mostra o caminho onde devemos pisar. A luz, quando nós vemos, ela nos mostra aonde devemos pisar. Quando nós entendemos a palavra luz, a luz ela nos direciona pelo caminho que devemos andar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Porém ele diz que Deus é luz. Então ele sabia que a luz do mundo estava com ele. Você quer vencer o medo? Você precisa entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é luz. Não sei se alguém aqui tem costume de dormir com uma luzinha acesa, que parece que te dá uma segurança de saber que você ali está sozinho.
Imagine o nosso Deus em meio a tantas dificuldades. Ele sempre está conosco. Não é que Ele ilumina o caminho, mas é que Ele está conosco e Ele é a luz. E assim que nós devemos. Mas Ele só diz: olha, o Senhor não é minha luz somente, o Senhor é a minha salvação. Não é que dele vem a salvação, mas ele olhou para Deus e disse: o Senhor é a minha salvação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu não preciso de mais nada. A ideia que ele quer expressar é que eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada, eu não terei medo. E se Deus é luz, se Deus é salvação, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu baluarte, é um lugar seguro, aonde eu me refugio. Porque o crente, o verdadeiro cristão, não tem medo de nada. Porque o Deus, luz, que é salvação, que é fortaleza, está conosco. O medo não vai nos paralisar. E nós vamos ver que Deus é a nossa luz, e é Ele que nos liberta, e é Ele que nos dá a força. E o que fazer então, pastor? A ideia do Salmo é, nessa primeira parte, do verso 1 até o verso 16: louve a esse Deus, exalte a esse Deus, porque o mundo não está fácil, as adversidades e as dificuldades vêm a todo momento. E é interessante que, quando nós temos esse entendimento de quem Deus é, nós não perdemos a visão ao lado, ou em torno do que está acontecendo conosco, ou com o mundo. Olha a continuação do verso 2. Ele começa a dizer o seguinte: quantos malfeitores me sobrevêm. Depois, mais para frente, ele diz sobre os meus opressores e inimigos. E depois, ainda mais, o verso número 3: mesmo que um exército se acampe contra mim. E mais para frente, no verso número 3: mesmo que estoure uma guerra, eu vou confiar nesse Deus. A minha confiança é no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Olha que interessante. Por que eu tenho que ter essa confiança? Por que eu tenho que louvar a esse Deus? Porque eu não vou ter medo. Porque os malfeitores que vêm sobre mim, eles vêm para me destruir. A ideia é que eles querem comer a carne. É como um animal faminto querendo destruir. E ele diz assim: mesmo que eles venham para me destruir, mesmo daqueles meus opressores que dá a ideia que te coloca contra a parede, que te oprime, que te joga num buraco escuro e fica esperando você ali perecer, ou os inimigos, aqueles que atentam mal contra você, por mais que tudo isso esteja acontecendo com você. Olha a continuação do verso: eles tropeçam e eles é quem cai. Porque o Deus que é luz, o Deus que é fortaleza, o Deus que nos liberta, Ele está conosco. E nós, como diz no finalzinho do verso de número 3, ainda assim terei confiança. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei as dificuldades, mas você sabe as dificuldades que você está passando. Inimigos, batalhas, guerras, pandemia, vírus, falta de recursos e tudo mais. Tudo isso vem sobre nós. Mas ainda assim, o nosso sentimento é de confiança. Sentimento que o Deus Todo-Poderoso está cuidando de nós, está nos assegurando para que nós
caminhemos pelo caminho que Ele mesmo propôs. Por isso eu o louvo, por isso eu confio nele, porque os meus malfeitores, opressores e inimigos caem, porque o Deus Todo-Poderoso nos liberta. A ideia aqui de ainda assim confio é de sempre estar confiando. Não é independente da situação, mas a minha confiança está no Senhor. Então eu não tenho medo. Eu não posso ter medo quando eu tenho essa convicção que o Deus Todo-Poderoso está comigo. Mas sabe o que isso nos desencadeia? Ou qual que é o próximo passo quando você entende que Deus é o seu Senhor, seu dono, que está cuidando de você? O segundo passo é que nós desejamos a este Deus. Nós queremos mais Deus. Nós queremos mais a sua justiça. Nós queremos mais compartilhar de momentos como este na casa do nosso Deus. Nós não a ideia de esperar ansiosamente para nos reunir novamente na casa de Deus, porque olha que diz o verso de número 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que você tem pedido a Deus? Quando a coisa está difícil, quando os inimigos estão à sua volta, o que você tem pedido a Deus? O rei Davi estava cercado de inimigos, e na mente dele e no seu coração veio simplesmente um único desejo. E ele diz: Pai, eu vou pedir uma coisa a ti. E depois ele completa: eu não vou só pedir, eu vou buscar constantemente, diariamente, em todos os momentos, um desejo ardente, um desejo que queima o nosso coração, a nossa vida, um desejo que é irresistível. Quantas loucuras nós fazemos, muitas vezes, para adquirir algo do nosso sonho, e lutamos, batalhamos e conquistamos e ficamos felizes. Amém por isso. Mas o maior desejo do nosso coração deve ser buscar a Deus, querer Deus, uma coisa somente. Como é difícil chegar diante de Deus e pedir: Pai, eu quero simplesmente estar na tua casa, estar com os meus irmãos, adorando, louvando e exaltando o seu nome. Mas esse pedido dele estar na casa não é simplesmente como um clube social, para ele se divertir, para ele interagir com os irmãos, para ser entretenimentos. Não! Olha qual que é a ideia dele. O desejo dele de habitar, de morar, de permanecer, era para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Deus é luz. Ele queria contemplar o seu resplendor, a sua magnitude, poder sentir o senhorio, a majestade de Deus cada vez mais próxima, ter a certeza que Ele é luz, que Ele é salvação, que Ele é a nossa fortaleza, mais presente, mais perto. Esse é o seu desejo também, meu irmão, minha irmã. Esse deve ser o teu desejo, querer mais Deus, estar presente na casa do nosso Deus, não simplesmente para receber algo, mas para dar, para poder ver a glória de Deus sendo manifestada na vida da igreja. É isso que nós precisamos querer.
texto ainda continua. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar, observar no seu tempo. A ideia de realmente perceber que aqui há o poder, a grandeza de Deus. Mas olha o verso de número 5. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltado, verso 6, a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. A ideia aqui é de alguém que tem um tesouro e vai colocar, enterrar em um lugar secreto, onde somente ele sabe. O recôndito aqui é um lugar onde o tesouro, algo precioso, é escondido. E ele diz: na hora da adversidade, na hora que os inimigos estiverem à sua porta, lembra onde você vai encontrar refúgio e segurança. É em Deus. Ele te acolherá, Ele te protegerá. Ele é o alto refúgio, o esconderijo. Nada e ninguém pode contra o nosso Deus. E ainda mais, Ele te levará à rocha. O Senhor Jesus Cristo é a nossa rocha. E nós somos edificados, a nossa vida é edificada sobre a rocha que é Jesus. Estamos sobre essa rocha. Temos buscado, como diz o Salmo 91, estar debaixo das asas do nosso Deus. Esconderijo do Altíssimo. É assim que devemos fazer, desejar esse Deus. E aí no verso de número 6, ele diz: olha, minha cabeça será exaltada, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Por isso que nós louvamos a Deus, por isso que nós cantamos louvores a nosso Deus, por isso que o nosso coração se alegra, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como eu sei que o Senhor Jesus Cristo é vencedor? Porque Ele venceu o mundo. Então eu estarei com o coração grato, louvando e adorando o nosso Deus. Interessante que do verso 1 ao verso 6 é algo tremendo, que ele expressa o seu louvor e a sua adoração a Deus. A partir do verso de número 7, ele começa a fazer uma lista de pedidos. Ele sai daquele momento de grande louvor, de grande exultação ao nosso Deus, e agora ele passa a dizer, a clamar a Deus, mostrando tudo a sua dependência. Primeiro ele pede para Deus que tenha misericórdia, compadece-te de mim, Senhor. E depois ele diz assim: não esconda o Senhor de mim a tua face. Ou seja, olhe para mim. Eu não posso nem por um minuto pensar que o Senhor virou as costas. Isso seria duro demais para mim. Não retire de mim a sua presença. Como Moisés disse: se o Senhor não for conosco, nós não sairemos. E ele continua dizendo, olha o verso de número, a partir do verso de número 7. Ouve, Senhor, a minha voz, e eu clamo. Compadece de mim, responda. Tenha misericórdia de mim. No verso de número 8 tem algo bem interessante. Ao meu coração me ocorre. Quando você está em meio à adversidade, o que ocorre no seu coração? O que passa na sua mente quando as coisas não estão bem? Mas olha o que ocorre no coração de um crente, de um cristão: buscai a minha presença.
E aí ele diz: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. A ideia é que o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. E quando nós estamos fraquejando, ele diz: você é meu filho. E você ouve a voz de Deus e diz: eu quero buscá-lo cada vez mais. Principalmente quando as coisas não estão indo bem. O teu coração deve estar querendo Deus. Porque quando isso acontece, em meio às dificuldades, você não corre como você corre de uma barata, mas você corre para os braços de Deus. Fica seguro em seus braços, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da luz, o Deus luz, fortaleza, confiança. No verso de número 9, ele continua a sua petição: não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeita com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuse nem me desampares, ó Deus da minha salvação. A única vez que aparece a palavra Deus neste. Lembra que eu disse que existem 14 Senhor com letras garrafais, que é Yahvé, aqui é Elohim, que aponta para o Deus que é governador, que criou todas as coisas, o Deus que tem o controle, como diz o Salmo 29, que se assenta sobre o dilúvio, é Ele que domina todas as coisas. Então ele pede: não esconda, Senhor, a tua face, não me rejeite, seja o meu auxílio, não recuse, não me desampare. Ele volta ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e roga a sua proteção, o seu livramento. E ele usa aqui um tipo, e é bem interessante no verso de número 10. Algo que para o ser humano, o pior que seja, com algumas exceções, como aqui o próprio Salmo diz, ele usa a figura do pai, ele usa a figura da mãe, aqueles que com os filhos amam de tal maneira que até mesmo poderia dar até a sua própria filha, ou sua própria vida pelos seus filhos. Aí ele diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nós não podemos colocar a nossa confiança em homem algum. Toda vez que nós fazemos isso, nós somos frustrados. Mas mesmo que os homens nos frustrem, mesmo que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem, o Senhor nos acolherá. O Senhor nos retirará desse mundo mau e nos dará a paz necessária. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então deseje o Deus Todo-Poderoso. Mas no verso número 11 existe uma forma na qual você precisa desempenhar. É rogar a Deus que Ele ensine o caminho pelo qual você deve andar. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Veja que a petição que ele usa nessa segunda parte do Salmo não é para o seu próprio bem-estar neste mundo, mas é que para que ele possa se aproximar mais de Deus. Então ele ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me na vereda plana por causa dos que me espreitam. A ideia é que se eu estiver sozinho, os meus inimigos vão me cercar, eles vão me devorar. Por isso eu não posso apartar da tua presença, ou melhor, não se aparte de mim, meu Deus. Não me deixe, verso número 12, à vontade dos meus adversários, porque sabemos que o nosso adversário, ele não tem piedade de nós, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, mesmo que falem mal de mim, Senhor, mesmo que respirem crueldade, querem toda sorte de mal para mim, não me abandone. É essa a nossa oração. É isso que nós devemos pedir ao nosso Deus.
E no verso de número 13 e 14, ele termina da mesma forma que ele começou, expressando toda a sua confiança em Deus. Ele diz assim: eu creio, a plena confiança no que ele estava falando, a plena confiança de quem era Deus Todo-Poderoso. Eu creio que verei o seu favor, a sua bondade, a bondade do Senhor. Onde? Na terra dos viventes. Nós ainda hoje vemos o poder de Deus sendo manifestado. A ideia é que, como nós já dissemos no Salmos 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, estão comigo. Então eu creio nessa bondade, eu creio que Deus está comigo. E aí, o que precisamos fazer? Verso 14: espere, ou melhor, espera pelo Senhor. Confie no Senhor e tenha bom ânimo. Não basta simplesmente dizermos com a nossa boca, mas isso deve transformar todo o nosso ser. E aí ele diz: fortifique-se. Essa ideia de fortificar é: seja corajoso, seja corajosa. Olha, espere no Senhor, creia que o Senhor está contigo, tenha bom ânimo, tenha coragem aonde? No teu coração. E depois ele diz: espera, pois, pelo Senhor. Em outras palavras, confie no Deus da luz, que é a tua salvação, que é o teu alto refúgio, que é o teu baluarte, é o que te exalta, é o que te coloca sobre a rocha, o que edifica a tua vida para que você frutifique conforme a vontade dele. A esse Deus nós devemos render toda a glória e toda a adoração, e devemos esperar nele. É ele que nos ajuda, é ele que está à frente das batalhas. E por que temer? Do que eu temerei? O que o homem pode fazer a nós? Nos machucar? O que aconteceu com Cristo Jesus? Nos ferir? O nosso Senhor Jesus Cristo foi ferido, sem culpa. Como nós temos aprendido em 1 Pedro, se nós tivermos que sofrer, que soframos por ser cristãos. Se tivermos que padecer, que padecemos. E neste mundo nós vamos ter aflições. Mas quando tudo isso estiver acontecendo, o que eu vou pedir ao meu Deus? Eu só quero estar na tua casa. Eu só quero buscar o teu nome. E quando o meu coração estiver atribulado, o que vai surgir nele? O Espírito Santo, o próprio Deus dizendo: filho, eu estou aqui. E qual que vai ser a minha resposta? Eu te buscarei. Eu quero fazer a tua vontade. Eu preciso de ti. Meus irmãos, isso não pode ser só teoria na nossa mente. Quando estivermos em momentos difíceis, busca ao Senhor. E que o desejo maior de cada um de vocês possa estar na casa do Senhor, contemplando a sua beleza, a sua majestade, e podendo louvar e adorar o seu santo bendito nome. Que Deus assim nos abençoe. Amém?